Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção Doxa. Te convido a conhecer mais sobre o Doxa no www.canaldoxa.com.br. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Thiago, que é fundador da Sofista Learning. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, cara. Um prazer falar com você. Fala, Miguel. Cara, tô bem feliz aí pelo convite. Confesso que é o primeiro podcast que eu participo, tô um pouquinho nervoso, mas tirando isso daí, eu sei que o papo vai ser bem legal. A gente já conversa bastante aqui, antes daqui, então, brigadão. Vamos que vamos, cara. A ideia é ser um papo, continuar o que nós estamos conversando. Pode ficar sossegado que eu tenho certeza que você vai ter boas histórias para contar, para compartilhar com a gente. Boa. E, Thiagão, como você já sabe, mas para quem está ouvindo o Pode Sonhar pela primeira vez, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar praticando, exercitando nos nossos convidados aquela dinâmica de concisão inteligente. Então a gente pede para o pessoal aqui resumir o seu negócio em até 140 caracteres e um tweet. Posso te convidar a ler o que você escreveu para a gente sobre a Sofista, irmão? Claro. Fica à vontade. Deixa eu ler aqui. Bom, vamos lá. Sofista é uma plataforma de estudos que ajuda alunos a alcançarem seus objetivos acadêmicos sem perderem tempo com coisas que não importam. Boa, show de bola. Objetivo, conciso e claro. Cara, eu queria começar te perguntando, para a gente expandir mais um pouco o projeto, a empresa agora, que é de fato, que tipo de preparação que vocês oferecem para esses candidatos? Bom, na verdade a Sofista mudou muito desde que ela começou, legal, né? Quando a gente começou, por exemplo, a gente focava um pouco mais no vestibular seriado. Eu não sei se ele não é muito conhecido, mas o vestibular seriado, ele é um pouco diferente do Enem, por exemplo, ou do vestibular tradicional. É aquele que você faz por ano? Isso. Sim. Cada ano do ensino médio você faz uma prova. E aí, ao final do terceiro ano, você recebe ali sua nota final e o seu score e a classificação, e sabe se você está aprovado ou não. Legal. E a Sofista começou assim. Então, no início, a gente preparava um material didático, uma apostila mesmo para o aluno focar naquele vestibular que normalmente trata assuntos específicos. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que a necessidade do aluno ela ia além do conteúdo, era muito mais sobre falta de conteúdo, era mais sobre falta de ferramentas de dar eficiência no acesso desse conteúdo. Entendi. Então, hoje a Sofista ela não é uma plataforma de conteúdo, né? Como concorrentes como Descomplica e etc. Na verdade, hoje a gente entrega ferramenta para o aluno que às vezes é do Descomplica ou tem uma escola muito boa, ou já faz um cursinho muito bom e consegue usar as ferramentas da Sofista para ter eficiência no estudo. Que legal. Então é tipo um apoio que vocês dão para o candidato para que ele se organize melhor para conseguir alcançar o objetivo de se ingressar numa faculdade. Perfeito, perfeito. E tanto que a gente tem muito cliente que eles, na verdade, eles já estudam numa escola que dá uma preparação boa, às vezes que já estuda num cursinho muito bom e que tudo que ele precisa é de eficiência. Então, não basta o cara ser bom em matemática, ele precisa saber fazer questões de matemática no estilo da banca que vai ser cobrado. Legal. Então, é nesse gap que a gente foca. Muito show, muito show. E que tipo de ferramentas são essas que vocês têm dentro da Sofista que auxilia o candidato a ingressar, Thiagão? Cara, hoje a gente trabalha com as ferramentas de questões. Então, por exemplo, você estuda biologia de manhã na escola, mas você não pode falar que você está preparado para fazer uma prova do vestibular ou qualquer outra de biologia, porque você sabe a teoria, você não sabe a prática da questão em si. Então, a gente entrega para o aluno uma ferramenta em que ele pode ir lá e selecionar, eu quero estudar biologia no estilo da banca do INEP, né? Que no caso é a do Enem. Então, o nosso filtro, ele busca no banco de dados todas as questões de biologia, especificamente de assuntos, sei lá, botânica,
e outros assuntos e lista para ele, de modo que ele consegue treinar aquele assunto no estilo da banca da prova que ele vai fazer. Então a ferramenta, a gente tem várias ferramentas, né? Mas digamos assim, as pessoas conhecem a Sophista especialmente por isso, pela parte de treinamento de questões. Show. Então vocês têm lá na plataforma um filtro que o aluno pode classificar. Então, para quem tem um foco muito específico, que é ingressar na faculdade X e tem que prestar essa prova Y, a Sophista é muito boa porque ela seleciona as questões no estilo que o aluno precisa para ingressar na faculdade. É isso? Exatamente. Por isso que a gente, no resuminho aí em 140 caracteres, a gente fala que o aluno estuda literalmente só o que importa. Porque, cara, se você botar, sei lá, biologia, botânica no YouTube ou qualquer outra plataforma, você vai receber literalmente milhões de conteúdo. Só que na Sophista não, você acha o conteúdo do estilo que vai ser cobrado na sua prova, então você vai direto ao ponto. Você economiza tempo ali, é absurdo. Eu tenho uma história interessante pra contar. Pra nós. Não sei se eu já posso. Lógico. Mas por que eu tive essa ideia, né? Não é nada revolucionário, porém eu tive uma experiência pessoal com isso, né? Eu fiz direito, né? Acho que a gente provavelmente ia falar mais sobre isso no podcast aqui. Mas quando eu tava me preparando para a prova da OAB, cara, eu não tinha tempo de estudar ali o conteúdo de 5 anos de faculdade para fazer uma prova que ia acontecer daqui a um mês. Legal. Então, o que eu fiz foi literalmente pegar todas as provas anteriores dos últimos 10 anos, organizar elas numa fonte de dados, como um Excel. Entendi. Categorizei as questões e fui ali nos meus pontos fracos, né? Então eu não ficava estudando todo o conteúdo, eu ficava, quero estudar aqui direito constitucional porque ele é um dos mais cobrados na prova. Filtrava no Excel mesmo e tal. Então aquilo ali me deu e aí eu fui aprovado. Eu estudei literalmente 2 a 3 semanas no máximo. Que isso, Thiago? E fui aprovado. E tem gente que faz cursinho 1 ano, 2 anos e nunca passa. É difícil, né? Não é fácil. Porque a galera empilha um monte de livro, estuda assiste o que não precisa, 500 videoaulas e acha que tá pronto. Não, ele só tá pronto quando ele sabe fazer questões da banca da prova que ele vai fazer. Legal. Entendeu? Muito show. E, cara, eu acho que isso diz o modelo de negócio da Sophista, o caminho que vocês decidiram seguir, diz muito sobre o contexto que a gente está no mundo, que o conteúdo tá aí para quem quer, né? Então, se você quiser assistir uma aula muito boa, como a gente estava falando aqui da Y Combinator, que eles têm, é uma aceleradora, né, Thiagão? Que tem um conteúdo brilhante no YouTube para quem quiser, tá disponível, tem inglês, mas tá disponível para quem quiser. Então você tem conteúdos valiosíssimos no YouTube. E onde está o valor hoje, muitas vezes é na ordenação, na organização desse conhecimento, que é exatamente o que a Sophista faz, né? Isso. Cara, isso é muito interessante, porque a educação, assim, a nível mundial, ela já vinha passando por uma transformação mais lenta, e aí com a pandemia ela teve um ponto de inflexão. E aí eu até me lembro de algumas reflexões que eu tive lá em Stanford, né, que eu estava no Vale do Silício há alguns meses atrás. Depois eu quero que você conte mais sobre essa experiência para nós. Falo tudo. Top. Mas lá, a gente estava conversando lá e tentando entrar, né, nas aulas, ou participar de alguma aula de Stanford para os alunos lá da graduação e pós-graduação. E aí, em alguma das tentativas que a gente conseguiu participar presencial de algumas aulas, mas boa parte delas a gente não conseguiu entrar na sala lá fisicamente, porém a pessoa que ficava lá na segurança e tal, organizando a entrada, ele falou, olha, 100% das aulas aqui de Stanford são gravadas e divulgadas no YouTube. Muitas delas ao vivo. De graça, para todo mundo. Você tá brincando. E aí, claro, eu acredito, não deve ser 100%, né? Deve ter uma aula aqui ou outra que às vezes não tem uma estrutura, né, de gravação e etc. Mas o princípio lá é a educação, o conhecimento, ele é público, livre para todos, embora a faculdade seja privada. E aí eu perguntei, por que isso aconteceu? Durante a pandemia, né, eles tiveram que fazer isso. Né? Então não tinha opção. E aí quando a pandemia acabou, entre aspas, né, pensaram, o que a gente faz agora? A gente para de
deixar esse conteúdo público aqui ou não? E aí algumas pessoas falaram, pô, não faz sentido uma faculdade de prestígio como Stanford, a concorrência para entrar aqui é absurda, e aí a gente coloca o conteúdo dos professores aqui, que são os melhores professores do mundo, simplesmente disponível no YouTube, etc. Né? Então tinha gente que pensava desse jeito, e já tinha gente que pensava de outro jeito, que era, não tem nada a ver, na verdade o conhecimento ele já está disponível, ele é commodity, a diferença é o que você faz com o conhecimento. E aí acabou que prevaleceu, né, que na verdade todo o conteúdo gerado por Stanford, ele é público, e não só Stanford, várias outras universidades do mundo inteiro continuam com essa pegada. Que loucura. Então, você vê que o conhecimento, a informação, não existe nenhuma barreira para ela, além de você mesmo e da falta de organização desse conhecimento. Que legal. Então, essa é a grande barreira que existe, na verdade, a única barreira que existe ao melhor conhecimento que possa existir na face da Terra. É só organização, curadoria, porque tudo já está disponível. Muito foda. Muito foda. Concordo 100%, cara. E nessa visão até macro do mercado, de alguém que empreende na indústria de educação, eu fico muito curioso para saber de você, Thiagão, como é que você vê, tendo contato com milhares de estudantes todos os dias, tendo contato com processo seletivo, vestibulares, faculdades, o sistema educacional de maneira ampla como ele se encontra hoje. Todos esses fatos da gente ter que estudar biologia, estudar botânica para ingressar numa faculdade de direito, ou estudar química orgânica para entrar numa faculdade de psicologia, não sei, mas você vê que o mercado e a indústria de educação, os vestibulares, as instituições de ensino têm se atualizado, ou a gente ainda vai viver um bom tempo na situação que a gente se encontra hoje? Cara, esse é um assunto muito delicado, né? Tem gente que acredita que esse estilo deve prevalecer e tem gente que não. Boa. Mas você observa que, por exemplo, o Enem, ele vai passar por uma mudança, agora eu não tenho certeza se é 23 ou 24, mas vai passar a ter nele uma parte subjetiva. Ah, eu não sabia disso. Que vai ter, né, primeiro ali as matérias como sempre aconteceram, né, de biologia, matemática, etc. Igual. Todo mundo faz, mas baseado no seu interesse futuro, você vai fazer uma prova mais específica. Então, se você quer, por exemplo, cursar direito, provavelmente você vai fazer questões ali de sociologia, filosofia e alguma coisa mais aplicada. Então, de um lado, você vê que tem certa mudança para que o ensino seja um pouco mais personalizado e não nesse estilo industrial, mas é uma barreira muito grande, né? Você pega instituições como, por exemplo, o ITA, o IME e outros, você vê que, cara, o decoreba ali é uma coisa absurda. E passam literalmente, não necessariamente os melhores, mas aqueles que sabem decorar e gravar o negócio. Que tem a melhor capacidade de memorizar, né? E aí, assim, um pouco dessa revolta em relação a isso foi o que me fez criar a Sofista. Por quê? Porque eu acredito que, cara, o vestibular ou uma prova, ele não pode resumir a sua vida, né? Você não passa 3 anos no ensino médio para ser resumido numa prova do Enem. Um dia, né? Numa tarde ali. Então, assim, tem muito mais aspectos na educação que vão muito além de uma única prova. Então, a Sofista, ela surgiu exatamente para tornar esse processo de se preparar para uma prova o menor possível, o mais simples possível. Então, assim, estuda só o que importa e passa. Você não precisa de mais nada, porque... tirando algumas exceções, né? Por exemplo, eu fiz direito e, eu tive que fazer uma prova que eu... Direito é uma faculdade que é muito concorrida, então eu tive que, sei lá, quase gabaritar física, química, biologia, coisa que eu nunca mais usei na minha vida inteira, tipo assim, literalmente. Felizmente ou felizmente é o que a gente tem por agora e temos que... as ferramentas estão aí para se beneficiar disso, como a Sofista, né? E aí, voltando para a Sofista, Thiagão, como que vocês metrificam, não sei exatamente se é por alunos, quantos alunos vocês têm hoje e, não sei se vocês têm um índice de aprovação em provas nos vestibulares, mas adoraria que, se você puder compartilhar, falar um pouco disso
Aí seria super legal. Cara, hoje é o seguinte, a Sofista ela tem mais de 30 mil alunos. Então tem até que olhar lá, mas sei lá, deve ter mais ou menos 31 mil e alguma coisa de alunos cadastrados na plataforma, sendo que você pega em aproximadamente aí uns 5 mil são ativos assim hoje dentro da plataforma. Certo. A gente tem um modelo freemium, então assim, boa parte da galera usa os nossos recursos gratuitos e outra boa parte é literalmente assinante. Entendi. E consome ali os nossos produtos pagos. Agora, em relação a uma taxa de aprovação, é uma reflexão que a gente faz, porque na verdade a gente não metrifica a aprovação porque não é essa a nossa proposta de valor, né? Você pega, por exemplo, um cursinho e o cursinho ele tem uma taxa de aprovação, sei lá, se matriculam 100 alunos e dos 100 alunos, 80 passam e 20 não passam. Então ele fala 80% de aproveitamento. Na Sofista, a gente não tem como métrica a aprovação, porque a gente é uma ferramenta de meio. Então a gente ajuda o cursinho a aprovar o aluno, a gente ajuda o aluno que estuda por conta própria a ser aprovado. Então a gente metrifica outras coisas, como por exemplo, a quantidade de vezes que o aluno responde uma questão, a quantidade de vezes que ele faz um simulado, a quantidade de vezes que ele faz uma redação e a performance dele. Então você pega ali, por exemplo, dos alunos que treinam, que usam efetivamente a Sofista toda semana, uma vez por mês, cara, a nota deles vai lá pra cima. Então, assim, a métrica que a gente olha é desempenho. Muito show. O cara que entra na Sofista, ele tem a nota certamente muito maior do que quem não usa uma ferramenta como a Sofista. Legal. E, Thiagão, adoraria que você explicasse, ficou curioso para saber e tenho certeza que a turma também, como é que funciona esse modelo freemium dentro da Sofista? Você entra, os primeiros 7 dias são grátis, como é que funciona? E, cara, também fica à vontade para convidar o pessoal aí, os pré-vestibulandos a conhecerem. Bom, vamos lá. A Sofista, assim, ela é a realização de um propósito pessoal, né? Então, assim, eu sou um cara que a educação mudou a minha vida, literalmente. Então, educação não é só um negócio, é um negócio que tem propósito e que é um bom negócio. Perfeito. Então, para mim, faz parte do nosso modelo dar oportunidade também para pessoas que não necessariamente tenham condições de pagar pelo plano. Então tem muito recurso dentro da Sofista que é gratuito. Vou te falar quais. Top. Por exemplo, o usuário ele entra dentro da plataforma, ele tem ali um número de questões que ele pode responder por dia que é gratuito. Então você não precisa pagar absolutamente nada. Foda. Além disso, por exemplo, se você, por exemplo, está se preparando para a prova do ITA, tem lá as provas do ITA. Organizadas para você e você não precisa pagar nada por isso. Então você entra na plataforma e tem uma série de recursos que você pode consumir. E aí, à medida que você quer avançar, se você precisa de uma análise mais profunda, de uma resolução da questão, de uma correção personalizada, aí você precisa de fato assinar um plano, que aí é um plano que ele varia entre um plano que você assina mensal ou até anual. Então depende muito do seu objetivo. Mas a Sofista é uma ferramenta que ela ajuda muita gente que não tem condições, é uma função social que ela cumpre e faz parte muito assim, do nosso propósito, ajudar a sociedade a tornar as provas, né, esse peso de ser estudante mais leve, né? Da gente poder focar no que a gente realmente quer na nossa carreira e não deixar uma prova mudar completamente a nossa vida, sabe? Com certeza, Thiagão. E é um período difícil, né, da vida de todo mundo que passou por essa fase de pré-vestibular, ter que prestar uma prova, é um momento de tensão, né? Você fica nervoso, você tem insegurança, incerteza sobre o futuro, você não sabe o que vai cair e, ter ferramentas que te ajudam a tomar decisão na hora que você vai estudar ali, orientar seus conhecimentos, isso é valiosíssimo e, cara, sensacional o trabalho que vocês estão fazendo de verdade. E eu queria muito saber, Thiagão, se tem tem quantos anos vocês fundaram a Sofista, Thiagão? Cara, assim, a história é um pouco longa, né? Boa, porque a Sofista em si, ela nasceu em fevereiro de 2021.
Porém, a história é muito mais longa, né? A gente começou primeiro trabalhando, como eu falei, criando conteúdo literalmente, a apostila, a gente vendia para alunos, depois para escolas e para cursinhos, e aí que a gente percebeu de fato uma demanda por serviços que envolvia tecnologia. Show. Então, assim, no mercado de educação, empreendendo mesmo, a gente está desde 2017. A gente pode botar aí uns 5 anos. Mas a Sofista mesmo nasceu como Sofista, com essa proposta de valor, agora no início de 2021 ali, que a gente começou a jornada. Show de bola. E contando todos esses anos que vocês têm trabalhado nesse mercado de educação, Thiago, eu adoraria que você contasse, tenho certeza que vocês coletam várias, mas eu queria que você contasse uma história que te chamou a atenção, seja de um aluno, ou seja de um desafio que você lidou empreendendo, alguma coisa que te saltou aos olhos na sua jornada. Assim. Cara, difícil, porque na verdade tem vários, assim, a gente tá aqui, né, a gente estudou junto lá na Link School of Business. Total. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu cheguei aqui em São Paulo, não conhecia literalmente ninguém, e aí eu vim pra Link, ali pra minha turma e etc, aí conversando com o pessoal, eu falei, você mora em Brasília? Eu moro em Brasília. Aí conversa vai, conversa vem, eu descobri que uma das pessoas que é meu colega aqui na Link School of Business usou nossos serviços lá mesmo? Em Brasília. Caramba. Aí eu falei, caramba, que legal, onde nós chegamos, né? Que loucura, velho. Tem uma história também que é muito engraçada, posso falar? Duas? Lógico que pode, Thiago. Cara, foi muito engraçado. Isso eu ainda morava em Brasília, né? Hoje eu moro aqui em São Paulo. Mais uma vez, um aluno que comprou ali, no caso foi a apostila, né? Então ainda não era a Sofista, mas um aluno comprou uma apostila e pediu para pegar pessoalmente comigo, né? Porque a gente vende online e entregava online. Presencial, aliás, né? Mas era um e-commerce. Mas ele pediu para pegar pessoalmente e perguntou se podia passar lá. E aí eu falei, tudo bem, coloquei na minha mochila, na época eu ainda fazia faculdade. E aí eu guardei, aí deu a hora, ele passou lá e pegou. Aí ele passou lá, né, e falou, Thiago, tô aqui. Aí o carro chegou lá, era um carro preto, um Corolla e tal. E aí eu fui ver, era o aluno e o pai dele, e era um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, caramba, sabe? Um desses caras aí que... Assim. Aí eu falei, caramba, que legal, a gente realmente tá ajudando muita gente, gente muito importante, assim. E aí eu fui lá, entreguei, cumprimentei, e aí eu tinha que ir pro estágio à tarde, né? Isso era de manhã. E aí eu tava indo lá pro estágio, ele falou, cara, você quer uma carona? Aí eu entrei no carro e ainda a gente já foi batendo uma papo e tal, então eu conheci um cara assim que eu nunca pensei que eu fosse conhecer. O filho dele estudou com a nossa apostila, provavelmente foi aprovado lá na universidade. E é uma baita história assim que eu lembro assim que aconteceu por causa da empresa, por causa de um interesse de um aluno e que eu nunca esperaria que acontecesse. Que da hora essa história, é sensacional mesmo. Eu tenho certeza que vocês acumulam várias dessas que a gente poderia passar o dia aqui falando, contando essas histórias. Muito show mesmo. E cara, eu queria também te perguntar o que você mais... Você falou que a Sofista nasceu de um propósito seu, pessoal, você passou pela dor estudando para a OAB ali, mas hoje, o que mais te orgulha na Sofista, cara? O que mais me orgulha na Sofista? Deixa eu pensar. Cara, eu poderia dizer que é o tanto de aluno que a gente ajuda, assim. Show. Desde alunos, assim, que tem uma baita escola, uma baita estrutura familiar, uma baita... suporte para estudar e etc. Top. E também alunos que literalmente eles mandam mensagem e falam, não sei o que seria do meu estudo se não fosse Sofista, organizar aqui todos os meus dados, todas as questões, todos os simulados. Então eu me orgulho muito assim da gente ajudar muita gente a literalmente realizar sonhos, né? Porque quando você faz uma prova, você não está fazendo apenas um exame para saber se você é o primeiro lugar e etc. Cara, você tá realizando um sonho. Tipo assim, total. Você vai virar um médico, você vai salvar vidas, né? Você vai virar um professor, você vai virar um jornalista, um advogado. Então, na prática, o que a Sofista faz é pegar a pessoa
que tá saindo do ponto A para o ponto B, e ao invés dela ir de táxi, pagar caro, demorar, não saber quanto é que vai sair, não saber nem se vai chegar, ela vai de Uber, né? Vai muito rápido, com previsibilidade, usando tecnologia e muito confortável. Então, pô, tenho muito orgulho do que a Sofista faz na sociedade. Né? Top demais, cara. E, de fato, vocês estão transformando esse mercado, é bonito de ver demais. E, cara, eu queria te perguntar, Thiago, uma experiência que você citou mais cedo aqui no Pode Sonhar, a experiência você ficou um tempo lá em Palo Alto. Sim. Então, eu queria muito saber como é que foi essa experiência para você, o que isso significou para você e o que isso gerou de insights e de aplicação para os negócios, para a Sofista. Boa. Cara, foi bem recente, né? Boa. Eu fui em abril e voltei em julho, então foram aproximadamente aí 3 meses. Foi uma experiência absurda, assim. Quem empreende, especialmente empreende com tecnologia, é uma coisa que eu recomendo, assim, demais mesmo, assim. E como eu fiquei 3 meses, a gente, de fato, ficou ali mergulhado, né? Nós éramos um grupo de, se não me engano, 13 estudantes aqui da Link School of Business. Boa. E a gente passou lá 3 meses imersos no Vale do Silício. Muito top. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente de lá, né? Americanos, asiáticos, ali do ecossistema de Stanford e Berkeley, né? Que fica ali onde o Vale do Silício se encontra. E também muita gente que é brasileiro, mas que está na comunidade ali de São Francisco do Vale do Silício. E tá ali naquele ambiente por 3 meses, cara, me fez perceber que aqui no Brasil a gente empreende, a gente pensa muito pequeno. Eu literalmente, por que eu tô falando isso? Tipo assim, eu tomei café, eu joguei tênis, eu troquei ideia com pessoas que estavam fazendo rodadas de 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, assim, gente que estava expandindo a startup dele para a Ásia inteira, para o Brasil, enfim, para vários países. Então eu percebi e, tipo assim, era gente como eu, como você, assim, gente normal, boa, entre aspas, né? Só que era pessoas que tinham uma ambição muito grande. E aí eu peguei um pouco dessa ambição e trouxe um pouco para a Sofista, né? A gente até estava conversando aqui antes de iniciar, boa, que depois que eu cheguei de lá, eu cheguei assim com sangue nos olhos, para executar assim o máximo possível. Sim. Na Sofista e direcionar um pouco melhor o nosso modelo de negócio, né? Para a gente poder resolver um problema que ele já é grande, já é profundo, mas ele é muito maior, e a gente endereçando melhor o problema que a gente resolve, a gente consegue gerar um impacto muito maior e, consequentemente, criar uma companhia assim, de muito mais impacto, de mais longo prazo. Então, o que eu percebi foi mais em relação, o maior impacto que eu tive foi em relação ao mindset, né? Assim, ampliar as referências, ver que tem as gente assim, né? Tipo você mesmo, que tá fazendo coisas gigantes, coisas absurdas, que saiu assim do mesmo lugar que você. Muito e que não é que ele tem um potencial, é que ele já tá fazendo um negócio absurdo assim. Então, pô, o Vale do Silício é um negócio muito difícil de explicar, é só vivendo mesmo, mas eu diria que foi assim, absurdo na minha vida, e o Thiago de antes e a Sofista de antes são e depois eu chegar aqui no Brasil, assim, é completamente diferente. Que absurdo. Legal, velho, que da hora isso, pô, sensacional essa experiência de fato. Pô, incrível, e eu acho que você trouxe um ponto valiosíssimo, que é esse de que a ambição do brasileiro é pequena em comparação com o pessoal lá de fora, e que é um ponto de melhoria grande para nós, para a nossa cultura. Cara, uma vez eu tava vendo, Thiago, te complementando, construindo em cima da sua ideia até, eu tava vendo uma entrevista com um CEO, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas da Pipefy, que eu, se eu não me engano, é um unicórnio brasileiro. Sim. E, global, cara, e tal. Exato. E aí o CEO já teve experiência antes de fundar a Pipefy, com o mercado israelense. E aí ele conta lá, numas histórias marcantes lá, que ele cita no podcast e tal, ele fala
que pô, um israelense, estava sentado do lado dele na mesa do jantar e que fala o seguinte: pô, vocês brasileiros são muito preguiçosos. São muito preguiçosos, faz essa provocação. Aí ele fala assim: pô, como assim preguiçoso? Tá louco? Tá doido de falar isso no meu país? E aí ele rebate assim: vocês são muito preguiçosos. Só porque vocês têm, pô, um país de 200 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas, e tem a barreira da língua, vocês conseguem escalar pra caramba dentro do país, vocês não pensam em globalização, vocês não pensam fora, vocês só querem ficar no mercado local. E, pô, ele fala que isso entrou na cabeça dele de uma forma que aí, quando ele foi começar a Pipefy, ele começou global desde o dia 1. Então, pô, de fato, essa mudança de mindset, que é o que acho que realmente impacta quando você fica imerso lá, que foi o que você citou pra gente, é transformador para os empreendedores, podem ser provocações faíscas que podem transformar a realidade, não só dele, mas de todo mundo que está em volta, né? Cara, assim, é nítida a diferença do cara que tá lá, entendeu? Ele não tá endereçando uma coisa... Não é que é ruim, sabe? Vou fazer um negócio pequeno e etc. É que o cara que tá lá, ele realmente tá pensando em resolver um problema que, se ele conseguir, toda uma indústria vai ser modificada. Então... Boa. Foi um pouco disso que eu peguei, assim. E não é porque você é brasileiro que você não consegue, entendeu? Muito pelo contrário. Se você valida um negócio aqui no Brasil, né, que tem tantas barreiras, às vezes de tecnologia, que não chega a todos os lugares, às vezes os devices, né, que não são de alta qualidade, de desempenho bom. Cara, você faz um negócio bem feito aqui, você faz um negócio em qualquer lugar do mundo, assim. Exato. É absurdo o que eu percebi lá. Exatamente. Foda isso, foda esse insight, muito massa. E, Thiagão, cara, agora, como já te... expliquei antes da gente começar, aqui no Pode Sonhar, para quem está assistindo pela primeira vez, a gente sempre gosta de desafiar nossos convidados a vender um objeto inusitado, bastante inspirado naquela icônica cena do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. E aqui no Pode Sonhar a gente troca a caneta para objeto inusitado por algo que, pô, talvez você não conheça na Sofista. Talvez você não conheça. Vamos lá, hein? Como é 100% tecnológico, que a gente trouxe aqui foi um livro didático desse cursinho aqui, que eu não sei se é parceiro de vocês, se pode falar o nome, mas esse cursinho aí, um livro de química. Você vai ter que se virar para como você venderia esse cursinho, esse livro. Boa. Enquanto você pensa, Thiagão, eu vou dando um recado para as marcas parceiras aqui que queiram dar voz a mais novos jovens empreendedores, como o Thiagão, como eu, que estamos aqui tentando construir coisas maravilhosas que realmente impactam a vida das pessoas. Pô, não hesitem em entrar em contato com a gente caso vocês queiram apoiar o Pode Sonhar. Nosso contato está aí na descrição do YouTube, do Spotify. Tem nosso e-mail e um formulário. A gente vai receber e conversar com vocês de coração aberto. Fechou? Tamo junto, turma. Vamos lá, Thiagão? Boa. Vamos ver o que sai, hein? Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar qual o seu maior sonho? Porra, bom. Tô fazendo papel de host aqui. Boa pergunta. Sou um cara de muitos sonhos. Eu acho que o meu maior sonho, velho, montar uma família e dar a melhor educação possível pros meus filhos. Boa. E na parte de educação que você pretende... Pô, levantei pra você cortar, hein, Thiago? Não tá fácil. Na parte de educação que você pretende dar pros seus filhos, você delegaria 100% dela para outra pessoa, para uma instituição? Com certeza não. Com certeza não. Gostaria de ter, não 100% as rédeas e não delegaria isso para outra instituição
Com certeza não. Então, mas estaria atento ao que estaria acontecendo. Bom, é o seguinte, esse livro aqui, ele tem todo o conteúdo que você acha essencial para você passar para os seus filhos. Como é que você vai fazer para ensinar para os seus filhos sem esse livro? Pô, eu vou ter que comprar, né? Vou ter que comprar, não tem como, cara. É seu, passa o Pix. Boa, Thiagão, top, pai. Muito bom. Eu gosto desse esquema de perguntas, pô. Me deixa desarmado. Quando o cara vem com perguntas, velho, eu não tenho o que fazer. E, cara, Thiagão, a gente sempre repassa a bola pros ouvintes. Então, se você acha que consegue vender esse livro aqui de química melhor que o Thiagão, manda na DM do Instagram, nos comentários aí do YouTube, que a gente vai ler a melhor resposta num comentário aí adiante. Fechou? E, boa. Thiagão, agora caminhando para o último bloco do nosso episódio, né, nós adoramos falar sobre futuro. Uhum. Então, onde você sonha, onde você quer chegar com a Sofista no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, 2, 5, 10 anos. Cara, o que acontece? Quando eu comecei lá no início da minha carreira empreendedora, né, se eu posso chamar assim, eu tinha um objetivo muito simples, né, que era ajudar as pessoas a se prepararem para a prova seriada lá de Brasília. Top. E, pô, eu posso dizer que eu consegui fazer isso, né, a gente tem como cliente lá, literalmente, assim, todas as escolas de Brasília tem aluno usando o nosso material. Nossa, que show isso, hein? Então, assim, foi uma baita realização. E aí, quando eu criei a Sofista, inicialmente eu queria focar nesse mesmo público e entregar para ele tecnologia para que ele pudesse se preparar para uma prova e de forma mais eficiente não tornasse o vestibular o centro da vida dele. E aí, beleza, eu também acho que eu tô caminhando bem para isso. Boa. Mas depois que eu voltei do Vale do Silício, não é que eu ache que eu esteja visualizando um problema irrelevante. Pelo contrário, ele é muito relevante. Porém, eu acho que o problema da educação ele é muito maior do que isso. Entendi. Então, o caminho pelo qual a gente quer direcionar a Sofista, ele é muito mais do que o período de vestibular ou de uma prova objetiva que você faz, como OAB, um concurso público, ou coisas nesse sentido. A gente quer tornar a Sofista um lifelong learning, que é ajudar o estudante, enquanto estudante, em toda a sua jornada acadêmica. Então, se muito você top. For estudante, você vai usar a Sofista em algum momento e a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar de que forma? Né? A gente vai te ajudar tanto na parte em que você precisa procurar um material, quanto na parte de você precisar realmente aprender esse material, esse tópico específico na prática. A gente vai te ajudar te dando feedbacks personalizados e um ambiente ainda de você tirar suas dúvidas ou garantir que você realmente entendeu aquele assunto de maneira individual. O que eu quero dizer a gente quer ajudar o aluno não só na época de prova, a gente quer ajudar o estudante em toda a sua vida acadêmica. Muito então, o que eu vislumbro para a Sofista é que ela possa estar na vida do aluno em todos os momentos da vida dele, né? Quando ele entra na escola, ele já começa a ter acesso ali a um computador ou um celular, até quando ele estiver na pós-graduação, a gente quer ajudar ele. Acompanhar ele, de fato. Então, não é uma coisa trivial. Eu sei que não vai acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser muito mais tempo do que isso, mas é um problema que ele não é pequeno, que ele não é local e que ele é intrínseco à vida acadêmica. Total. Então, a gente, com esses princípios... Até para aprender um idioma, né? Exato, não tem barreira. Então, com esses princípios que eu tenho... que eu quero direcionar a Sofista, né, depois dessa minha experiência no Vale do Silício, eu acredito que a gente tem um potencial de alcançar um mercado global que ultrapasse a barreira cultural e que pode ajudar o estudante a ter uma vida muito mais eficiente. Legal. Show de bola, cara. Baita sonho. E tenho certeza que vocês vão... Mano, estamos só no começo, exatamente. Boa, top demais. E qual que foi o maior desafio que você já teve empreendendo, Thiagão? Não sei se a Sofista foi sua primeira iniciativa de empreendedorismo, junto com as apostilas lá atrás, mas eu gostaria que você compartilhasse um desafio e como você fez, como é que você lidou com isso?
meu maior desafio como empreendedor, Boa. cara, eu diria que foi a nossa rodada de captação que a gente fez agora Que show. no início, final de 2021 / início de 2022. Para mim foi um baita desafio, né? Porque eu saí de Brasília ano passado, eu empreendia, eu tinha ali uma empresa que funcionava bem, que tinha as apostilas e etc. Mas eu cheguei aqui em São Paulo, de repente eu fiquei imerso no mundo assim de negócio, business o tempo inteiro e etc. E surgiu a oportunidade da gente fazer uma rodada de captação para crescer. E foi uma coisa fora do comum, porque uma coisa é você vender para o seu cliente, uma coisa é você vender para o seu sócio, para os seus colaboradores. Outra coisa é você convencer alguém a botar o dinheiro dele, muitas vezes o dinheiro que ele juntou ali, boa parte da vida dele. Patrimônio, né? Patrimônio para apostar em você, na sua ideia e etc. Então, ter feito isso para mim foi o meu maior desafio, né? Foi só a primeira rodada, a gente vai ter que fazer outras para crescer, faz parte da natureza do nosso negócio, mas para mim foi um baita desafio, porque eu não tenho uma referência empreendedora, por exemplo, na minha família, então foi uma coisa muito, muito barra pesada chegar aqui em São Paulo e ter feito algo que, assim, estatisticamente falando, pouquíssimas empresas, pouquíssimas startups, pouquíssimos founders conseguem fazer fundraising. E, pô, eu consegui. Então foi muito difícil, mas deu tudo certo e a rodada já começou, já acabou. Foi uma rodada pre-seed, né? Anjo / pre-seed. Massa. E foi o maior desafio que eu enfrentei até agora, sem dúvidas. Que da hora, pô. Que da hora. Que bom que tem dado tudo certo. E parabéns, cara. Valeu. Muito show mesmo. É um importante passo para a história e para o crescimento da Sofista. Boa. Bom demais. Tiagão, cara, já estamos caminhando para o final do nosso episódio aqui e a gente sempre gosta de, antes de finalizar, pedir uma dica cultural para os nossos convidados. Então, um livro, um filme, cara, qualquer coisa que você queira dar de indicação para a turma. Boa. O que acontece? Recentemente, eu tenho assistido séries, mas séries voltadas para negócios. Boa. Então eu gostaria de fazer duas recomendações, posso? Lógico. A primeira é We Crashed. Não sei se você já viu, que é uma minissérie, se não me engano, 7 episódios, 6, uma coisa assim, que ela trata da história, assim, de crescimento, da construção do império da WeWork e da quase falência. Então, assim, na minha opinião, é uma baita série. Que eu assisti recentemente, que, pô, aprendi demais. Então, é uma dica de negócio, mas também é cultura, muito top. né? Pô? Com certeza, valeu. E a segunda é a Super Pumped, que é a que conta a história Uber. da Uber. Essa eu não vi ainda. É muito boa, recomendo demais. Que conta, cara, o início ali da Uber, a briga com os taxistas, com a Lyft e até recentemente, assim. Então também é uma minissérie, você vê ali em um final de semana, ou no máximo ali alguns dias da semana. E também é cultura, mas também é business. Então ficam essas duas minisséries aí pra galera Fica o ver. dever de casa pra mim também assistir a segunda, que eu tô com vontade, mas ainda não tirei o tempo pra ver. E o que acontece? Essa série, ela vai ter a segunda temporada, só que não vai ser sobre a Uber, vai ser sobre o Facebook. Caramba, então deve que eles vão continuar fazendo de várias empresas. Aparentemente eles estão nessa pegada de pegar, porque a série, na verdade, ela não é tanto sobre a Uber, é sobre o Travis Kalanick, que é o founder da Uber. Então eu acho que a pegada deles é o founder. Né? Então eles vão contar a história do Zuckerberg. E aí, obviamente, envolve o Facebook. Então, pô, tô ansioso pra quando sair a segunda temporada. Top. Coisa boa. Gostei das indicações, Thiago. Muito bom. E, cara, agora pra finalizar, eu queria que você deixasse o merchan aí, onde que o pessoal acha a Sofista, vai estar tudo aí na descrição também, mas queria que você falasse redes sociais, site, se quiser divulgar as suas pessoais também, fica mais que à vontade. Boa. Eu, particularmente, sou bem low profile, assim, recentemente eu tenho começado a postar mais no Insta, que é eu, Thiago H, meu perfil pessoal. Ele é público, tem umas coisas lá, mas não posto muito
muito lá. Eu sou mais ativo no LinkedIn, que é onde eu tenho postado mais artigos e me conecto com a galera do mercado, fundos e investidores e colegas aqui empreendedores também. Thiago Henrique, né? Você bota lá, o LinkedIn não tem arroba, né? Você bota mais o e-mail lá que dá certo. Então você bota Thiago Henrique lá, Sofista Learning, que vai aparecer. A Sofista é o perfil da empresa, né? Você acha lá com @SofistaLearning no Insta. Show. Tem página no LinkedIn também. E o nosso site é sofista.com.br. Então, acho que não é muito público aqui do podcast, né, galera, no período aí de vestibular e etc. Mas quem assiste com certeza conhece alguém. Quem assiste e ouve conhece alguém que está na época aí de ensino médio, que hoje é o nosso foco, né? Eu falei aí do meu objetivo, do meu sonho, que é levar para outras áreas da vida, outros momentos, mas hoje a gente está 100% focado no aluno que está fazendo provas de vestibular, de Enem, de ensino médio. Então, show. Se a galera conhece alguém, indica lá a Sofista, modelo Freemium, né? Então você começa 100% gratuito. Se gostar, aí você faz a assinatura. Boa. Então, ficam aí os endereços, os arrobas. Essa é a terceira dica, né, Thiago? Boa, Boa. Tiagão, cara, queria te agradecer infinitamente, cara, por ter aprendizado toda a sua trajetória aqui, compartilhado conosco seus aprendizados sobre sua história e sobre a da Sofista também. Gratidão, cara. Pô, prazer todo meu. Primeiro podcast que eu participo. De muitos. Adorei. Conta comigo aí, se eu puder ajudar em mais alguma coisa. Galera também quiser entrar em contato. Boa. Querendo ou não, toda essa trajetória aí de empreendedorismo aí eu aprendi muito, especialmente nesse último período aí de fundraising. Peguei muita experiência também. Pô, tô 100% à disposição, de founder para founder, de empreendedor para empreendedor. Então, tô super aberto aí. Obrigadão pelo convite. Vamos junto. Valeu demais, Thiagão. Valeu demais. Tamo junto. Então, turma, esse foi mais um episódio aqui do Pode Sonhar. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de comentar, de mandar para um amigo aí que tá perto na hora de prestar vestibular. Tenho certeza que eles vão gostar. Fechou? Tamo junto e até a próxima.